Se você acompanha o podcast do Instituto Natura, você já sabe que cada instância de governo tem um papel fundamental para melhorar a educação brasileira. Os governos estaduais têm, sob seu guarda-chuva, parte da rede que atende a educação básica e trabalha em parceria com as prefeituras para assistir, apoiar e fomentar a rede municipal. Os governadores são fundamentais para impulsionar a implementação e garantir a continuidade das políticas públicas educacionais. É sobre isso que a gente fala hoje, olhando em especial para o Espírito Santo. A partir de uma análise das notas do SAEB 2024, que mede a aprendizagem dos estudantes, o Todos pela Educação destacou os governadores que têm alcançado bons resultados na educação entre os 16 que têm maior tempo de gestão no país. Entre eles está Renato Casagrande, governador capixaba. O Espírito Santo é um dos 3 estados brasileiros, ao lado de Goiás e Paraná, com os melhores resultados de aprendizagem no ensino médio. O estado tem registrado seguidas melhoras nos indicadores. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio às quintas-feiras. Hoje, a gente recebe Renato Casagrande, que está no 3º mandato como governador do Espírito Santo e que também foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual, além de ter exercido cargos executivos em diferentes secretarias estaduais e municipais. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Governador, seja muito bem-vindo a esse podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui, por esse tempo para trocar uma ideia com a gente. Obrigado, Davi. A alegria estar com vocês. Governador, a gente já olhou aqui nesse podcast para diferentes atores da educação brasileira, mas muita gente, inclusive eu, acredita que os governadores têm um dos papéis assim como mais fundamentais nesse processo de transformação da educação brasileira. Então, minha primeira pergunta, para a gente já começar essa conversa é: o senhor acredita que os governadores têm um papel realmente importante para melhorar a educação básica no país? E qual seria esse papel? Papel muito importante, sim, Davi, porque é preciso que o governante enxergue a função estratégica da educação e o caminho de prosperidade que ele pode ofertar às pessoas que ele está representando, ou que a governadora está representando, mas é um papel importante de acompanhamento, não só deixar por conta do secretário ou da secretária de educação, da equipe da educação, mas ele se interessar efetivamente pelo desempenho da educação, conhecer as escolas e saber tudo o que é necessário para poder fazer um acompanhamento pessoal desta área. Eu faço aqui um acompanhamento pessoal de todo o trabalho na área da educação, tenho reuniões periódicas com a equipe da educação e também é muito importante que o governante entenda que ele não é responsável apenas pelos estudantes, pelos alunos e alunas do seu governo, ele é, de alguma maneira, responsável pelos todos os alunos do Estado, independente se é do Estado ou do município, ou mesmo do setor privado, ou ou do governo federal. Acho que esse acompanhamento é importante. Nós não podemos deixar ninguém para trás, né? Não é possível que a gente vá avançando com as escolas do governo do Estado e vai deixando os municípios, por exemplo, para trás. Por isso que o Pacto pela Aprendizagem aqui no Estado é um pacto que tem dado certo e tem produzido muitos resultados. Então, eu compreendo efetivamente o papel que o governante tem e quando você vincula, por exemplo, a receita lá do município com o desempenho da educação, é uma demonstração clara de que o governo do estado está puxando junto ou buscando puxar junto os municípios para que todos tenham a capacidade de evoluir na área educacional. Essa questão de que o governador tem responsabilidade, enfim, pelos estudantes do Estado, né, não necessariamente só da rede estadual, é relativamente novo, né? Assim, eu acho que de uns 10 anos para cá é que, na minha opinião, isso começou a ser mais dito. Claro que já alguns estados e alguns governadores já tinham isso faz algum tempo, mas como uma coisa mais comum é mais recente, né? O senhor também viu isso acontecer ao longo do tempo? O senhor sente que isso está mais forte nos outros estados também?
Sim, está mais forte sim, Davi, porque nós passamos a ter, praticamente todos os estados, um acompanhamento de instituições, como o Instituto Natura, por exemplo, que nos ajuda aqui, nos ajuda e ajuda diversos outros estados. Então, o debate sobre o conceito de educação, de políticas públicas na área educacional, um debate que fez um alargamento dessa visão, né? Permitiu que a gente compreenda o todo, não só a preocupação ali o seu interior, a sua casa, né? Tem uma preocupação com a vizinhança também. Então, a gente hoje tem uma preocupação com todo mundo, assim. É muito relevante aquilo que nós aqui no Espírito Santo, o governo do estado, faz com os municípios, seja repasse de recursos através do fundo ligado ao Pacto pela Aprendizagem, para poder fazer escola nova, reformar a escola, comprar equipamento, treinar professor, qualificar professor, e a gente poder repassar recursos para que o município possa ter educação em tempo integral. Nós, assim, nós avançamos muito na educação em tempo integral aqui no governo do estado, mas os municípios estavam ficando para trás, né? Porque não tem recurso, não tem dinheiro, às vezes, para poder fazer a contratação de mais professores, estender ou ampliar sua área física da escola. Então, nós estamos fazendo muito isso aqui. A gente repassa R$ 3.000 para cada aluno, para que o município possa abrir vagas de educação em tempo integral. A gente trabalha com escola que tem bom desempenho para poder apoiar a escola que tem desempenho ruim. É esse programa Escola que Colabora, que é um programa importante para nós. Acho que o debate que a gente faz dentro da estrutura do governo do Estado e a sociedade que se organizou em diversas instituições, isso abriu a cabeça dos gestores. Isso estabeleceu um novo conceito de gestão no comando dos governos estaduais. Então, isso tem dado resultado. E a minha impressão é que nós vamos avançar cada vez mais se a gente continuar nesse caminho. Governador, vou até dar o meu depoimento aqui. Eu acompanho o trabalho da educação em vários estados e eu realmente sinto que a discussão no Espírito Santo em relação a políticas públicas educacionais está num nível bastante elevado, o que é muito bom. E eu até queria entrar um pouquinho mais, então, na questão do Espírito Santo em si, né? Eu contei aqui na abertura sobre o crescimento nas notas do SAEB, né? Que é um índice de aprendizado, e o quanto vocês também estão avançando no ensino médio e também nas outras etapas que não necessariamente são responsabilidade direta do Estado, como você contou. O senhor já falou de algumas, mas eu queria se o senhor pudesse listar assim, quais são as 3, 4 principais coisas que lá no Espírito Santo, na sua opinião, estão puxando esses resultados para cima e esses avanços? Veja que os resultados divulgados neste ano, tendo como base 2023, o Estado alcançou uma posição boa. Nos anos iniciais do ensino fundamental, nós ficamos em 5º lugar no Brasil, e nos anos finais do ensino fundamental ficamos em 3º, e no ensino médio, quando você junta as escolas sem formação profissional e as escolas com formação profissional, a gente ficou em 1º lugar. Eu achei confusa essa divulgação do FNDE, na verdade, assim, no ensino médio em especial. Mas quando você junta tudo, a gente está na primeira posição, dividindo aí, dependendo da análise com Goiás e dependendo da análise com Paraná, tá certo? Então, mas de qualquer maneira mostra um crescimento da nota, né, que isso é bom, isso tem um papel, estamos ainda numa posição menor quando você compara, né, o OCDE, quando você compara outros países, mas nós temos que comparar aqui dentro. Aqui dentro a gente está avançando, a gente tem só que aumentar a velocidade desse avanço, né? Para nós é muito importante. O que é que eu acho que está promovendo isso? Primeiro, assim, o avanço que a gente teve na educação em tempo integral. Nós conseguimos chegar aqui praticamente a 60% das nossas escolas, a partir do ano que vem, 2025, estamos abrindo mais 30 escolas agora, vamos chegar a 214 escolas, estamos chegando quase a 60% das nossas escolas com educação em tempo integral. Isso é importante. Nós temos praticamente 33% da nossa escola com formação profissional. Isso atrai as pessoas, né, para as escolas e interessa aos estudantes pela educação. Nós estamos fazendo um investimento muito, mas muito forte em infraestrutura, que também é importante, porque você tem um bom auditório, você tem laboratório, você tem escola com ar-condicionado, uma condição física adequada, de estrutura física adequada para o aluno, para o professor, para a professora,
Isso cria uma relação de vontade das pessoas estarem na escola, tá certo? Assim, então, isso também colabora e nós temos junto com isso o investimento na escola do futuro, que é investimento em tecnologia, em, né, internet de boa qualidade nas escolas. Então, o ambiente, se ele tem isso em casa, ele vai ter na escola. Se ele não tem em casa, ele tem na escola. Então, assim, e a presença dele por um tempo maior na escola, né, para ele fazer projeto de vida, para ele poder pensar no seu futuro, né, tudo isso cria uma relação das pessoas gostarem de estar na escola. Acho que essa criação desse ambiente, com um professor mais valorizado, reconhecido, né, com um ambiente adequado de trabalho, com uma presença da estrutura de governo, da autogestão nas escolas, nas reuniões, participando. Acho que esse ambiente que a gente constrói é que produz aí uma sinergia boa e que produz esse bom resultado. E tudo isso que o senhor comentou são políticas complicadas de se implementar, né? Não é nada simples. E eu fico querendo sempre saber, quando o governador define que uma política é prioridade, realmente assume a liderança, o senhor acha que essa política realmente avança mais rápido? Quando o governador dá uma prioridade, isso realmente tem um avanço diferente? Muito, muito diferente. Sim, é preciso, assim, quem está na política, quem está na vida pública, quem disputa mandato, quem chega ao governo do Estado, tem a alegria e a honra de governar o Estado pela terceira vez. Na hora que você define uma prioridade, o governador puxa para o seu gabinete esse assunto, de fato, a velocidade aumenta e os resultados aparecem. Não é fácil fazer esse resultado em 4 anos, quando você tem continuidade de políticas públicas e com um governante dando prioridade, trazendo para cá, aqui para este ambiente do Palácio Anchieta, trazendo o debate, cobrando o resultado, no dia a dia, conversando com o secretário e com a equipe da educação, cobrando por que não fez isso e por que nós não chegamos ainda a esse ponto, parabenizando por aquilo que alcançou. Então, o papel do líder é um papel muito importante. Do mesmo jeito que o seu secretário, a sua secretária precisa estar rodando, né, as escolas, rodando a superintendência de educação, vendo o que está acontecendo. Porque no governo, por mais organizado que ele seja, por mais tecnológico que ele seja, não é apenas você apertar um botão, dar um comando e achar que aquilo vai funcionar. Você tem que apertar o botão, no outro dia ver se aquele botão causou algum efeito, e ligar para o secretário vai ligar para as pessoas, vai cobrar, aí você tem uma reunião periódica de acompanhamento do resultado. Então, o nosso planejamento aqui permite que o governador acompanhe as principais áreas, as áreas mais estratégicas, e acompanhe os resultados, com reuniões periódicas. Então, a educação é um trabalho. Nosso caminhar agora é a gente tentar fazer com que as nossas escolas tenham toda a capacidade de avançar na área de tecnologia. Nós estamos agora contratando formação dos professores em inteligência artificial, porque do mesmo jeito que educação, se você não tiver educação de qualidade para todo mundo, cria um furto e uma separação de quem recebe educação de qualidade e quem não recebe educação de qualidade, a distância aumenta muito. Também a tecnologia é isso. Se você tem um professor que entende de inteligência artificial e outro que não entende, esse professor que entende, ele vai ter um desempenho e uma produtividade muito maior. Se você tem um aluno que domina um pouco a inteligência artificial e outro que não domina nada, esse aluno vai ter capacidade de avançar muito mais rápido nas suas tarefas, né, no seu conhecimento. Então, o desafio que a gente tem é fazer com que a gente tenha educação de qualidade e que a gente incorpore os avanços tecnológicos que acontecem com muita rapidez, para que a gente não tenha excluídos, né, de pessoas que não dominem a tecnologia no dia de hoje. Perfeito. Governador, o senhor mencionou essa questão das reuniões periódicas. Eu fiquei curioso para saber como é que essa relação do governador com o secretário de Educação, né? Como é que funciona isso lá no Espírito Santo? Vocês têm uma governança frequente? Como que funciona essa relação com o secretário? A gente tem um modelo de gestão, Realiza Mais, que é liderado pela Secretaria de Planejamento,
que faz o acompanhamento daqueles projetos que nós marcamos como estratégicos, né? E na educação, diversos projetos são projetos estratégicos, como falei aqui, Educação em Tempo Integral, Escola do Futuro, o FUNPAES, o PROET, que dá apoio à educação em tempo integral nos municípios, né? Então, a gente tem diversos projetos que são a Escola que Colabora, que são projetos prioritários, estratégicos, e que nós, então, trazendo aqui para o gabinete o acompanhamento desses projetos. Tem uma equipe na Secretaria de Planejamento que acompanha o dia a dia, que se reúne com as equipes das secretarias, e eu, de tempo em tempo, me reúno aqui no gabinete com essas equipes, para poder fazer o acompanhamento e eles prestarem contas para o governador daquilo que nós estamos fazendo. Então, é um nível de acompanhamento profissional, tanto é que o nosso modelo de gestão é um modelo sempre reconhecido, os concursos que tem, os debates que tem, o modelo de gestão nosso está sempre muito bem posicionado, porque isso permite que a gente, de fato, possa alcançar resultados com esse nível de acompanhamento. Porque, como eu disse, na administração pública não basta você definir o que vai fazer e dar ordem para fazer, você tem que fazer este acompanhamento. Né? Não é só na administração pública, em tudo quanto é lugar, mas na administração pública a burocracia ela é uma necessidade. Então, se ela é uma necessidade para controle de processo, você só vence a burocracia se você fizer esse acompanhamento e incorporar técnicas que possam diminuir a burocracia. Então, é dessa forma que a gente faz aqui no Estado do Espírito Santo. Acho que está dando para ver que não é por acaso que o Espírito Santo tem tido esses resultados, né? Um governador que se importa com o tema, que acompanha, um secretário realizador, é muito bom. Fico feliz em escutá-lo, governador. Queria fazer uma pergunta aqui que vai ser meio longa, mas eu peço que o senhor e os ouvintes me acompanhem um pouquinho. Ao mesmo tempo, governador, que a gente celebra esses avanços, né, que são muito importantes, como o senhor próprio já falou, o caminho ainda para uma educação de qualidade comparável com outros países é longo, né? Ainda temos um caminho para avançar, né? No ano passado, o professor Reinaldo Fernandes, governador, e sua equipe, a pedido do Instituto Natura, eles criaram um indicador chamado Índice de Inclusão Educacional, que a gente chama de IIE. Esse indicador mostra a proporção de indivíduos de uma geração que consegue terminar o ensino médio com até 1 ano de atraso e com proficiência básica em matemática e português. Ou seja, ao invés de ficar olhando as etapas, só ensino médio, só ensino fundamental 2, ele olha tudo, né, a educação básica como um todo, e ele olha uma geração inteira. Na primeira temporada aqui do podcast, a gente fez um episódio contando mais esse índice com o próprio professor Reinaldo Fernandes, então fica a dica aqui para os ouvintes, para quem quiser conhecer melhor. Esse índice de inclusão educacional do Brasil foi de 19% em 2019. A gente usa o dado de 2019, governador, porque esse indicador se baseia no SAEB, que é bianual. O ano de 2021 foi um ano meio atípico por causa da pandemia e os microdados de 2023 do SAEB ainda não saíram. Então a gente usa o dado de 2019. Então esse dado foi de 19%. O que significa isso? Significa que só 19% das crianças que entraram no sistema educacional brasileiro lá atrás, né, e que deveriam ter se formado em 2019, só 19% realmente conseguiram se formar no tempo adequado com nível de qualidade acima do básico. Uma coisa extra é que mesmo os estados com os melhores resultados, né, e o Espírito Santo claramente é um desses estados com os melhores resultados, como o governador contou aqui, não passaram de 25% desse número em 2019. Isso significa que um número muito grande de crianças, mais de 70%, que entraram no sistema educativo ou nem conseguiram finalizar o ensino médio no tempo adequado ou finalizaram com um nível de qualidade abaixo do aceitável. Claro que esse é um dado do passado, porque olha a geração que deveria ter se formado em 2019, não a geração que está entrando agora. Mas esses dados também não mudam tão rapidamente. Então, esses números, eles nos dão uma noção, né? Porque a gente sai um pouco da coisa de tantos pontos no SAEB, tantos pontos no IDEB, a gente vê pessoas mesmo, né? E esse número mostra pra gente que a gente está longe aí de realmente chegar onde a gente gostaria de chegar. E aí eu faço a pergunta aqui, depois de todo esse introito aqui, governador, que assim, diante desse desafio tão grande, ao mesmo tempo que a gente está celebrando os avanços, fico com a pergunta assim, o senhor, sua equipe,
já pensaram ou planejam fazer uma reflexão sobre como nesses próximos 2 anos de governo seria possível implementar políticas ou pelo menos deixar um plano que possa gerar melhorias ainda mais transformadoras dessas que o senhor comentou, que possam acelerar essa melhoria e mudar mais rapidamente esse quadro? A gente tem um desafio muito grande pela frente ainda, e na educação em especial, você não faz as mudanças de hora para outra, não alcança os resultados assim no tempo que era necessário, né? Você precisa de fazer investimentos. Por isso que nós temos um debate a fazer com a educação brasileira. Aqui nós estamos caminhando para a gente poder ir transferindo cada vez mais aos municípios, especialmente o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, para que o Estado vá saindo e fique em parte com os anos finais do ensino fundamental, mas não é também a maior parte, mas a gente organize bem a nossa estrutura de oferta de serviços na área de educação aqui no Estado. Então, tem um trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado aqui, que tem caminhado em direção a gente municipalizar escolas em que o governo do Estado ainda está presente nos anos iniciais do ensino fundamental, em especial. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a base ela é muito, mas muito importante, né? Você acolher uma criança lá na pré-escola, tá certo? Lá na creche, depois na pré-escola, você acolher bem. É um programa importante que a gente tem aqui de alfabetização na idade certa. E esse trabalho é um trabalho que pode fazer com que a gente receba lá na frente no ensino médio um jovem com menos chance de fracasso, né, na área educacional, falando na área educacional. O município é o ente da federação que fica mais tempo com o aluno, tá certo? Com a criança, vamos dizer assim, e com o jovem, com o adolescente. Geralmente ele assume na creche, depois na pré-escola e vai nos anos iniciais, vai até os anos finais, em muitos municípios, anos finais do ensino fundamental. Não, é o maior tempo da escola fica com o município. E o município, muitas vezes, não é o ente mais bem preparado para ofertar o serviço. Tá certo? Então, fortalecer o município nessa prestação de serviço educacional e reconhecer que a gente tem que aportar financeiramente recursos para ele, para que eles possam, por exemplo, aumentar o número de escolas em tempo integral, né, fortalecer a formação dos professores, isso é importante para a gente poder aumentar esse percentual que o professor Reinaldo aí identificou nessa pesquisa que vocês contrataram, né, dele. Então, assim, temos muitas coisas para continuar fazendo no ensino médio, tá certo? Mas fortalecer a base e fortalecer essas políticas de coparticipação, de compartilhamento com os municípios, é importante que os governos possam fazer isso cada vez mais com os prefeitos e com as prefeitas. Obrigado pela resposta, governador. Depois de uma pergunta difícil, vou para uma fácil agora. Recentemente, o senhor recebeu uma delegação da Colômbia, governador, não sei se o senhor está lembrado, que esteve no Espírito Santo para conhecer a experiência do ensino médio no estado, né? Inclusive, um pouco do ensino médio integral, aí, como o senhor comentou, já está virando uma referência internacional. E eles têm olhado, assim, fora do país, né? A gente que acompanha outros países tem olhado com atenção essas experiências bem-sucedidas, porque eles estão trabalhando lá na Colômbia também para fazer que o ensino médio seja obrigatório no país, que ainda não é lá na Colômbia, né? Enfim, eu queria saber um pouco a opinião do senhor de, assim, como foi essa visita, essa troca, e se o senhor acha que esses intercâmbios entre países da América Latina podem contribuir para melhorar a educação na região. Foi muito bom recebê-los aqui. O secretário Vitor esteve com eles por 2 dias, apresentando a nossa política, nossos projetos, nossos programas, então foi bom. Eu não tinha uma ideia concreta de que a Colômbia não tinha um ensino médio, não é obrigatório o ensino médio, né? E eles também muito interessados, né, para ver como é que a gente está desenvolvendo aqui. E os estados, os entes da federação subnacional, eles, num tempo para cá, também passaram a exercer um papel da diplomacia, né? Assim, no passado, só o país se relacionava com outro país, né? E agora, num tema como esse, de educação, um tema como mudanças climáticas, assim, a gente vê os estados se relacionando mais fortemente com países, né? Com estados de outros países. Então, ter recebido eles aqui foi uma boa troca de experiência, a gente poder apresentar, mas também receber deles aquilo que eles estão fazendo. Isso ajuda muito. E a gente fortalecer a integração latino-americana,
no Brasil, com os demais países latino-americanos, tem uma dificuldade da língua, né? Porque o nosso país aqui é o único da língua portuguesa, outro língua espanhola. Mas, assim, esse fortalecimento, isso para nós é importante para a identidade da região e também para a gente poder avançar juntos, porque nós temos divisas hoje, mas essas divisas elas se tornam uma barreira menor a partir da hora que você tem o conhecimento. Quando você assume conhecimento, você pode trabalhar em qualquer lugar, né? Quando você tem conhecimento, quando você tem capacidade, você desenvolve alguma capacidade, então o seu limite territorial, ele se expande muito. Então, assim, a gente poder conhecer cada vez mais as políticas de outros estados, de outros países, também tem nos ajudado muito aqui no Espírito Santo. Muito bom. Governador, eu tenho uma última pergunta aqui que eu sempre faço para todos os convidados no podcast, mas antes dessa última eu queria fazer uma outra pergunta, começando por um depoimento meu. Eu acompanhei aí no Espírito Santo, antes do seu primeiro mandato desse ciclo agora, né, a transição entre o governo anterior e o seu. E eu me lembro que em uma conversa nós falávamos sobre a continuidade das políticas do governo anterior. E você em algum momento falou, olha, o que for bom, o que estiver funcionando, a gente não só vai continuar, mas a gente vai avançar mais, vai fazer melhor. A nossa questão aqui não é do governo, a nossa questão é do Estado. E isso não é muito comum. E eu queria, primeiro agradecer a seriedade e parabenizar a sua visão, mas também entender um pouco a sua opinião sobre essa questão da continuidade das políticas intergovernos. O tempo de governo é muito pequeno. 4 anos de governo passa muito rápido, tá certo? E não dá para você consolidar tudo em 4 anos. Então, se alguém governa 4, ele governa fazendo muitas coisas, mas deixando mais coisas plantadas do que realizadas, né? Quando você governa 8, você já consegue colher frutos maiores. Mas isso tudo é uma sequência. Como eu governei de 2011 a 2014, depois voltei em 2019, é perceptível que as políticas que nós tivemos continuidade, elas avançaram. A educação é um exemplo, tá certo? A gente teve continuidades e aperfeiçoamentos, né? A área de segurança pública, quando não houve continuidade, o Estado chegou aqui a uma crise em 2017, por falta de continuidade em políticas públicas. Então, tudo aquilo que tem continuidade e que você procure acumular e aperfeiçoar, isso vai produzindo resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Estado do Espírito Santo, pelo nível de organização que nós temos, nós somos um Estado nota A em gestão fiscal desde 2012, quando eu governei o Estado pela primeira vez. Isso produz resultado porque nós somos o estado com menor mortalidade infantil do Brasil, nós somos o estado que está bem posicionado na área da educação, nós somos o estado com boa segurança alimentar, nós somos o estado com capacidade de investimento, o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil é nosso, aqui do Espírito Santo. Então nós somos o estado que temos uma carga tributária pequena, menor do que outros estados, nós mantivemos 17% do ICMS. Então, estou dizendo que quando tem continuidade, os resultados vão aparecendo. Você não resolve todos os problemas, mas você, né, vai acumulando e vai melhorando a qualidade de vida das pessoas. E nós queremos aqui ter um excelente IDH, nós queremos ter qualidade de vida. O que a gente quer aqui no Espírito Santo, e qualidade da educação é fundamental para isso, que nós queremos num estado de população pequena como o nosso, nós somos 4 milhões e 100 mil habitantes aqui. O que nós desejamos aqui é ser um estado eficiente, competitivo e que a gente possa ofertar qualidade de vida para quem mora aqui. Se a gente oferta para quem mora aqui, nós vamos ter muitos visitantes aqui e isso vai fortalecer o turismo. Então, para nós, essa continuidade é importante. Hoje, o grande debate que você faz aqui no Espírito Santo é o que vai ser depois de 2026, porque termina um período, né, de governo e as pessoas já estão preocupadas, porque como vai ser, né, o período pós-2026. Então, é fundamental que a gente dê sequência, independente de quem governa, de qual partido governa, de qual ideologia governe, mas que dê sequência à organização do Estado. O Estado organizado produz resultado para a população. Excelente. Então, na esteira desses bons resultados e essas boas falas, queria fazer então essa última pergunta que, como comentei, a gente faz em todo o podcast, governador, que é: o que, na sua opinião, é possível sonhar, uma mistura de sonho com o que é viável, né, para a educação brasileira daqui a 10 anos? Qual que o senhor acha que é o sonho possível para a educação brasileira?
Olha, o sonho possível é você não ter ninguém fora da escola, né? Esse é o sonho possível, fazer busca ativa, jogar peso nisso, mesmo com a escola que não tenha tanta qualidade, é muito melhor o aluno estar dentro de sala de aula. Então, assim, busca ativa, a gente deve jogar peso para que todas as crianças estejam na sala de aula, que a gente tenha vaga de creche para todas as crianças. Então, isso é possível que a gente possa ir alcançando nesses próximos anos, que você começar com a criança na creche, depois na pré-escola, a vida dessa criança pode mudar para sempre. Quem não tem a oferta de educação está condenado muitas vezes a ficar pobre para o resto da vida e ver suas próximas gerações também estarem no mesmo ambiente de pobreza e sem dignidade. Então, assim, isso é possível que a gente continue, que a gente faça um grande mutirão pela educação, especialmente no acesso à escola e na busca ativa, para que ninguém fique fora da sala de aula desde os primeiros meses e anos da sua vida. Isso é totalmente possível. A outra possibilidade que nós temos nos próximos 10 anos é a possibilidade da gente ter a oferta para quem quiser de formação profissional integrada ao ensino médio. Acho que é totalmente possível para a gente ofertar isso para a população brasileira, que precisa cada vez mais de mão de obra com qualidade, cada vez mais de gente que possa ter renda, né, ter dignidade, formação profissional, dar a essa pessoa renda, mesmo que não seja um emprego, mas é uma oportunidade de renda que a pessoa tem que ter para poder ter dignidade e levar dignidade à sua família. E a gente, naturalmente, não vamos alcançar, o Estado vai alcançar, mas os municípios não conseguirão alcançar a meta do Plano Nacional de Educação do tempo de escola em tempo integral. Então, eu tenho acompanhado, não tenho visto que os municípios tenham capacidade de acompanhar, porque o prazo termina agora, mas a gente deve continuar perseguindo, né, uma presença e uma permanência maior dos alunos e das alunas nas salas de aula. Perfeito. Ninguém para trás, ensino técnico e educação integral para todo mundo. Concordo 100%, governador. Olha, eu agradeço muito aqui esse bate-papo, governador, foi muito interessante. Agradeço o seu tempo e o trabalho que o senhor vem fazendo pela educação. Obrigado, Davi. E parabéns também pelo trabalho que o Instituto faz e pela parceria que tem aqui junto conosco. Obrigado e um abraço a todos vocês. Obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Deixo um agradecimento também às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O Instituto Natura está nas redes sociais. Lá você encontra mais informações sobre o podcast e sobre o trabalho do Instituto. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yangsur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Puges é coordenadora de inteligência estratégica. Até daqui a 15 dias.